Talvez o mais perturbador sobre o universo não seja o que ainda não entendemos, mas o momento exato em que os cientistas perceberam que ele funcionava perfeitamente, mesmo quando deixava de fazer qualquer sentido humano. E esse choque não veio da filosofia, veio dos cálculos. Logo nos primeiros segundos deste vídeo, pense nisso com atenção. Se até agora você acreditou que a realidade precisava ser lógica para existir, talvez esteja prestes a descobrir que essa suposição nunca foi verdadeira. No início do século XX, a física parecia completa, elegante e previsível. As leis de Newton explicavam movimentos, forças e trajetórias com precisão quase divina, e muitos cientistas acreditavam que restavam apenas detalhes a serem ajustados. Foi nesse cenário de confiança absoluta que pequenos experimentos começaram a revelar algo profundamente errado. Partículas que se comportavam como ondas, energia surgindo em pacotes discretos, efeitos que simplesmente não deveriam existir, segundo qualquer lógica conhecida. O mais inquietante é que esses resultados não eram erros experimentais. Eles se repetiam, eram medidos, confirmados e reproduzidos, forçando a ciência a encarar uma realidade onde a intuição humana deixava de ter qualquer autoridade. Max Planck tentou resolver um problema técnico e acabou abrindo uma fenda na compreensão do universo, ao sugerir que a energia não fluía de forma contínua, mas em saltos abruptos, algo que ninguém conseguia visualizar mentalmente. Poucos anos depois, essa fenda se transformaria em um abismo, quando elétrons passaram a atravessar dois caminhos ao mesmo tempo, e partículas pareceram existir em múltiplos estados simultâneos, como se a própria realidade estivesse indecisa. Albert Einstein, desconfortável com essas implicações, chegou a afirmar que algo estava errado, pois um universo que dependesse do acaso parecia inaceitável, mas os experimentos continuavam ignorando sua opinião. O que estava surgindo ali não era apenas uma nova teoria, era uma constatação brutal. O universo não tinha obrigação alguma de fazer sentido para o cérebro humano. A mecânica quântica nascia, não como uma escolha elegante, mas como uma rendição forçada à evidência de que a realidade funcionava, mesmo quando ninguém conseguia explicá-la sem estranheza. Esse foi o primeiro momento histórico em que a ciência precisou admitir algo desconcertante. Entender menos não significava estar errado, significava estar mais próximo da verdade. À medida que a mecânica quântica avançava, o desconforto crescia, porque cada nova equação funcionava perfeitamente, mas nenhuma delas ajudava alguém a imaginar como a realidade realmente se comportava por trás dos números. Niels Bohr foi um dos primeiros a aceitar algo quase impensável. Não era tarefa da física explicar como o universo é, mas apenas descrever o que conseguimos medir, mesmo que isso desafiasse qualquer noção de sentido. Essa ideia era profundamente perturbadora, pois significava abandonar séculos de tradição científica baseada em causas claras, trajetórias definidas e resultados previsíveis, substituindo tudo isso por probabilidades. Na nova realidade quântica, uma partícula não tinha uma posição definida até ser observada. Ela existia como uma nuvem de possibilidades, espalhada no espaço, como se o próprio universo hesitasse. O famoso experimento da dupla fenda deixou isso impossível de ignorar. Quando elétrons, disparados um a um, formavam padrões de interferência, como se cada partícula soubesse da existência das outras. O mais estranho é que, ao tentar observar qual caminho o elétron escolhia, o comportamento mudava instantaneamente, como se a realidade reagisse ao simples ato de ser observada. Para muitos cientistas da época, isso soava quase místico, mas os resultados eram frios, matemáticos e incontestáveis. Não havia espaço para interpretações confortáveis. Erwin Schrödinger tentou expor o absurdo dessa lógica,
criando um experimento mental onde um gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo, mas a ironia acabou se tornando um símbolo da teoria. O que parecia uma crítica virou uma das representações mais fiéis do problema. O universo realmente permitia estados simultâneos, até que algo os interrompesse. Nesse ponto da história, ficou claro que não era a matemática que estava errada, era a expectativa humana de que a realidade deveria se comportar de forma intuitiva. A física não havia perdido o controle. Ela havia encontrado um nível da realidade onde o senso comum simplesmente não existia. Com o avanço da teoria, tornou-se impossível ignorar a conclusão mais desconfortável de todas, no nível mais profundo da realidade. O acaso não era uma falha, era uma regra. Diferente da física clássica, onde conhecer o presente permitia prever o futuro, a mecânica quântica afirmava algo radical. Mesmo com todas as informações possíveis, só era possível calcular probabilidades. Isso significava que o universo não escondia variáveis secretas esperando serem descobertas. Ele simplesmente não determinava certos resultados até o último instante. Einstein resistiu ferozmente a essa ideia, afirmando que Deus não jogava dados, pois aceitar o acaso como fundamental parecia uma derrota intelectual. No entanto, experimentos cada vez mais refinados mostravam que nenhuma teoria determinística conseguia explicar os resultados observados sem entrar em contradição com a realidade. A incerteza não vinha de instrumentos imprecisos, ela estava inscrita na própria estrutura do universo, como formulou Werner Heisenberg, ao definir limites intransponíveis para o que pode ser conhecido simultaneamente. Posição e velocidade, energia e tempo. Quanto mais precisamente uma grandeza era medida, mais a outra escapava, não por limitação humana, mas por princípio físico. Esse não era um detalhe técnico, era uma ruptura completa com a ideia de um cosmos previsível, ordenado e controlável pela razão. A realidade fundamental parecia construída sobre flutuações, indeterminação e escolhas que não tinham causa clara. Paradoxalmente, foi exatamente essa estrutura instável que passou a explicar, com precisão absurda, o funcionamento dos átomos, da luz e da matéria. O universo funcionava melhor quando abandonava o sentido humano de ordem. Àquela altura da história, os próprios criadores da teoria admitiam algo desconcertante. Ninguém realmente entendia o que a mecânica quântica significava. Apenas sabiam que ela funcionava. As equações previam resultados com uma precisão quase absurda, permitindo explicar ligações químicas, estabilidade da matéria e o comportamento da luz, mesmo sem oferecer uma imagem clara da realidade por trás dos números. Richard Feynman resumiu esse sentimento de forma brutal, ao afirmar que se alguém dizia entender a mecânica quântica, essa pessoa estava se enganando. A ciência havia entrado em um território onde prever era possível, mas compreender intuitivamente era impossível, como se o universo aceitasse cálculos, mas rejeitasse metáforas humanas. Isso criou um desconforto profundo, pois a física sempre buscou não apenas prever, mas explicar, e agora ela precisava conviver com uma teoria que se recusava a fazer sentido. O mais inquietante é que, apesar dessa incompreensão, tudo continuava funcionando. Átomos permaneciam estáveis, estrelas brilhavam, e a tecnologia começava a explorar esse comportamento estranho. Transistores, lasers e semicondutores surgiram diretamente dessas leis ilógicas, provando que o absurdo quântico era mais confiável do que qualquer intuição clássica. A realidade parecia enviar uma mensagem clara. Não importa se você entende, importa se funciona. A mecânica quântica deixou de ser apenas uma teoria estranha e se tornou a base invisível do mundo moderno. Nesse ponto,
A pergunta deixou de ser se a teoria fazia sentido e passou a ser por que insistimos tanto que o universo deveria se comportar de acordo com nossas expectativas. Talvez o maior erro humano tenha sido confundir compreensão com controle. Ao final desse período histórico, uma constatação desconfortável se impôs. O universo nunca prometeu ser compreensível, apenas consistente. A mecânica quântica não revelou um cosmos caótico, mas um funcionamento profundamente estável, sustentado por regras que ignoram completamente a lógica intuitiva humana. O problema nunca esteve nos experimentos, nas equações ou nos resultados. Esteve na expectativa de que a realidade deveria se parecer com aquilo que conseguimos imaginar. Quando abandonamos essa exigência, algo curioso acontece. O universo deixa de parecer quebrado e passa a parecer apenas indiferente à nossa necessidade de sentido. As partículas não estão confusas, os campos não hesitam, os eventos não se contradizem, tudo segue regras claras, mesmo que inacessíveis à intuição. Foi nesse choque histórico, entre 1900 e 1930, que a ciência aprendeu uma lição rara: a verdade não precisa ser confortável para ser real. A realidade não falhou ao se tornar estranha, foi a mente humana que encontrou seus próprios limites. Talvez seja por isso que a mecânica quântica ainda incomode tanto. Ela não apenas desafia teorias antigas, ela confronta diretamente a ideia de que o universo existe para ser entendido. O que essa descoberta histórica nos deixou não foi uma resposta definitiva, mas um aviso silencioso. Fazer sentido é uma exigência humana, não uma lei do cosmos. E quanto mais cedo aceitamos isso, mais perto chegamos de observar o universo como ele realmente é, funcionando perfeitamente, mesmo quando parece absurdo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o universo de uma forma diferente, mesmo que isso tenha causado mais perguntas do que respostas, deixe o like para apoiar o canal. Inscreva-se para continuar explorando ideias que desafiam o senso comum e mostram até onde a ciência realmente consegue chegar. E nos comentários diga qual tema, fenômeno ou mistério da realidade você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo mergulho no desconhecido.